Não há nada mais tão espetacular quanto o Evangelho de Jesus, quanto a própria pessoa de Jesus. O, o Evangelho é absolutamente subversivo. Os ensinamentos de Jesus são subversivos. Jesus é absolutamente singular. E quando a gente lê os evangelhos e a gente vai sendo absolvido nos ensinamentos dele, quando a gente é catapultado, quando a gente tem a nossa consciência catapultada pela prática dos seus ensinos, uma subversão também vai se estabelecendo dentro da gente, dentro de cada um de nós, dentro de cada leitor do Evangelho, dentro de cada pessoa que tenha a coragem de se render, de deixar com que o coração e a consciência sejam dilatadas por seus ensinamentos. Isso é absolutamente fantástico. A subversão do Evangelho muda tudo dentro da gente. No dizer do próprio Jesus, a gente nasce de novo, a gente se torna um novo ser, a gente se torna uma nova criatura. E isso acontece quando o Evangelho, como o Espírito, nos possui, quando a palavra de Deus no Evangelho, como semente, se planta em nós e em nós ela germina. E quando germina, ela dá fruto. E esse fruto, como qualquer fruto, ele é alimento e ele alimenta. Mas o Evangelho é isso. O Evangelho é subversivo. Quando a gente lê as histórias de Jesus, quando a gente lê a respeito da sua chegada neste mundo, quando a gente lê a respeito do seu nascimento e toda a sua trajetória de vida, cara, é absolutamente fantástico. Ele subverte poderes, ele subverte a religião estabelecida da época. Ele que nasceu no seio da religião judaica, com toda aquela estrutura bem organizada de sacrifícios, de templos, de sinagogas, de orações, de festas e de tudo mais. Aquela religião que carregava consigo um peso, um fardo de tantas formas e tantas maneiras de querer agradar o divino, o eterno, o Deus ao qual eles adoravam e tudo mais. E aí, nesse cenário, aparece Jesus. Aparece Jesus para subverter tudo, para inverter as ordens, para desconstruir tudo quanto aquela liderança religiosa pensava a respeito de Deus. Deus, para eles, era uma espécie de o Senhor da guerra, o Deus dos exércitos. Era aquele Deus que os conduzia em guerras.
que ia como uma máquina de guerra, destruindo tudo, acabando com tudo, cometendo chacinas, passando por cima de tudo e de todos. Era assim que eles pensavam a respeito de Deus, um Deus temeroso, do qual eles tinham muito medo. Tinham medo até de pronunciar o nome de Deus. Era muito pesado, aquela coisa toda, aquela ambiência toda era muito pesado. Mas Jesus nasceu nesse meio. E aí, o primeiro registro que a gente tem dele é num templo. Ele está num templo entre os religiosos, respondendo perguntas e deixando todo mundo abismado, pasmo com as respostas que ele dava e assim por diante. Ele, ele começa a mexer com as estruturas de tudo já aos 12 anos. Todo mundo fica de olho nele, todo mundo o fica vigiam seus passos, a sua maneira como ele vai crescendo, como ele vai entendendo a sua missão. É muito maravilhoso. Até quando, enfim, ele literalmente se manifesta a Israel e vai até o seu primo, o João Batista, e se batiza e dá início ao seu ministério e chama os 12 discípulos. E as pessoas que o ouvem, dentre os quais os próprios religiosos, vão tendo a sua própria forma e maneira de pensar sendo reviradas, sendo sobrepostas, sendo, de certa forma, colocadas de cabeça para baixo. Cara, é muito maravilhoso. A subversão do evangelho é maravilhoso. E aí Jesus começa a contar histórias, aquelas as quais a gente conhece como parábolas. E são histórias que ele conta propositadamente com o objetivo de desconstruir a imagem que eles tinham de Deus em suas mentes. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, a parábola da mulher que perde a sua dracma, a parábola do pastor que perde uma ovelha e larga as 99 em um local seguro e vai em busca daquela que se perdeu. Cada uma dessas histórias, Jesus tem como objetivo desconstruir a imagem daquele Deus absolutamente severo, sabe, daquele Deus distante, um tanto inalcançável, daquele Deus inquisidor. Cada uma dessas parábolas, elas desconstrói a imagem de Deus na mente deles. E eles vão percebendo isso. Eles vão percebendo isso. E aí eles confrontam Jesus. E aí eles se sentem ameaçados. E aí eles vão começar a pegar pesado com Jesus. Vão chamar ele de blasfemo, de samaritano doido e endemoniado. Era uma forma de xingamento, porque os judeus odiavam os samaritanos, tinham uma treta muito doida, hostil
com os samaritanos. Eles tinham o costume de todos os dias levantarem as mãos em oração em direção a Samaria e amaldiçoar os samaritanos, entende? É por isso que, de propósito, em algumas histórias, Jesus coloca algum samaritano. A história do bom samaritano, Jesus coloca aquele sujeito, aquele elemento, de propósito naquela história, exatamente para confrontar a mentalidade preconceituosa, religiosa, que os judeus tinham a respeito dos seus irmãos samaritanos. E na parábola ele coloca esses três personagens, o samaritano, um levita e um outro personagem religioso que Jesus coloca lá. E segundo a história, é a respeito de um homem que está descendo por uma estrada e ele cai nas mãos de ladrões e os caras espancam ele quase que até a morte. E aí passa um primeiro personagem religioso, um sacerdote, e eles veem aquele camarada caído ao chão, o sacerdote passa de longe, não o ajuda. Depois vem um levita, é a mesma coisa, ele passa de longe, ele vê o cara estendido, agonizando, mas ele passa de longe, ele não socorre, ele vira as costas. Aí, por último, passa um samaritano, a quem eles amaldiçoavam, a quem eles diziam que aquela gente, além de amaldiçoada, era endemoniada. E é exatamente esse samaritano doido, sem nenhum pedigree religioso, ele para e ele presta ajuda ao cara que está caído, agonizando, quase morrendo. Ele coloca o cara no lombo do seu animal e o leva até uma espécie de pousada. E ali ele deixa o cara para ser tratado. E ele paga as despesas desse camarada. É interessante a maneira como Jesus tratava de desconstruir na mente e no coração daquela gente tudo quanto eles pensavam a respeito de Deus, do outro, do próximo. Jesus ia ensinando a eles a respeito da subversão do bem, do Evangelho. Isso é magnífico, é maravilhoso. Magnífico e maravilhoso, porque é exatamente assim que o Evangelho é, sabe? E era esse, desde o começo, o desejo de Jesus em relação ao que ele ensinava na prática. Ele desejava que isso penetrasse em nós, se arraigasse na gente, e em nós gerasse vida, e em nós, nosso ser fosse subvertido por sua palavra, por seu espírito, por seu ensinamento. E é isso que acontece na consciência, na mente, no espírito, na alma, de quem quer que com verdade, com sinceridade, sujeite-se, se renda, se curve a sua consciência aos ensinamentos, ao Evangelho de Jesus. Quando isso acontece, aí não tem para ninguém. Você inevitavelmente se torna uma nova criatura, um novo ser nele.
A gente passa a ser habitado por uma nova consciência, por uma nova natureza. A gente se percebe e começa a se saber estando em Jesus. A gente começa a se saber conectado a Jesus, sendo participante do mesmo Espírito dele. A gente vai se tornando um com ele. Essa é a subversão do Evangelho. Algo absolutamente magnífico. Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas é desafiador para a gente se permitir ser fecundado pela palavra do Evangelho e pelo Espírito de Deus, para que em nós toda a vida, todo o bem, toda a graça de Deus seja frutificada para o nosso bem, para o bem do outro, para o bem do mundo. É isso que o Evangelho deseja para todos nós.